Dando continuidade aos nossos temas específicos sobre biosseguridade, depois de falarmos sobre muro, cerca, vamos falar sobre os galpões. E também o galpão é um ponto extremamente importante para a biosseguridade, principalmente neste momento em que nós, da avicultura industrial, estamos vivendo um perigo iminente representado pelo vírus da influenza aviária. Lembrando que o vírus da influenza aviária é um vírus bastante sensível às condições do meio ambiente, isto é, apresenta baixa resistência às condições do meio ambiente. Dificilmente ele entrará numa granja através de objetos como calçados, veículos, caixas, embalagens. A forma mais fácil, a via de transmissão mais fácil que o vírus da influenza aviária encontra é a transmissão através do seu próprio reservatório, que é representado por aves silvestres. No caso da transmissão, depois que o vírus ingressou num país, como é o caso nosso, o vírus já chegou através do Espírito Santo, depois isolado no Rio de Janeiro, depois no Rio Grande do Sul, e agora em São Paulo, mas que está aparentemente restrito à costa atlântica. Isso não quer dizer que as granjas localizadas no território brasileiro não esteja sob o risco de virem a apresentar influenza aviária. É claro que os objetos têm uma certa importância, mas conhecendo o vírus, e nós temos que sempre falar de acordo com os nossos conhecimentos sobre o vírus, que neste caso específico é a resistência, e repetindo, a baixa resistência às condições do meio ambiente, que eu lembro é uma característica comum de todos os agentes que causam doença respiratória. Essa é a característica. E sendo os agentes de transmissão respiratória sensíveis às condições do meio ambiente, a transmissão deverá ocorrer pela proximidade da ave que elimina o vírus da influenza aviária próximo da ave suscetível, que para nós são as aves de criação industrial. Portanto, baseado neste princípio do conhecimento do nosso inimigo, que é o vírus da influenza aviária, e que vale para todos os agentes de doenças respiratórias, o contágio se dá pela proximidade, e eu repito, proximidade entre a ave infectada, que nós chamamos de fonte de infecção, com a ave que irá se infectar, a ave da criação industrial, que nós denominamos na epidemiologia de suscetível. Então, este é o mecanismo mais importante. Se o vírus está restrito, por enquanto, no litoral brasileiro, as aves migratórias são aquelas que trouxeram o vírus até aqui, significa que as aves migratórias, elas não saem da sua rota de migração, que elas estão descendo. Se está em São Paulo, está descendo para o sul da América do Sul, para a Antártica. Então, se estas aves não transmitem para o interior do território brasileiro, quem traz o vírus? São as aves de vida livre internas ao país, que são as aves locais, sejam migratórias transversais ou aves que vivem naquela localidade e que se alimentam com as aves migratórias naquele ambiente aquático e que podem se infectar. Lembrando sempre que as aves, elas são mais resistentes à influenza aviária do que as aves domésticas. Tanto é que quando nós falamos vírus de alta patogenicidade para as aves
de criação doméstica. Nesse sentido, hoje está muito claro que o vírus entra numa granja comercial, industrial, através de aves migratórias locais do local, ou aves migratórias transversais, que fazem rotas transversais do interior do país, o que migram de um lado para outro dentro do território brasileiro. Desta forma, se é a ave que carrega o vírus e que pode transmitir para as aves comerciais, os senhores agora irão entender por que o Serviço Público Federal, Ministério da Agricultura, os órgãos estaduais de defesa sanitária animal, das respectivas secretarias de agricultura, estão conclamando a todos os criadores de aves que recolham aves comerciais, recolham as suas aves para dentro de galpões fechados. É claro que nós tínhamos muitas criações de vida livre, comerciais, mas neste momento em que o perigo é tão iminente, a recomendação é que transfiram, recolham as aves para dentro do galpão, dos galpões, e que mantenham esses galpões fechados. Se nós nos reportarmos às criações, às granjas de postura comercial, existem as que são criadas em galpões fechados, em galpões mecanizados, enfim, galpões fechados, construídos especialmente para a criação de aves. Mas nós temos muito as criações que são criações chamadas em galpões tipo californiano, o tradicional ou o modificado. E a própria Instrução Normativa 56, de 2007, do Ministério da Agricultura, já recomendava, naquela época, que os galpões abertos fossem telados.